Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 796 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os arquivos de lei e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Aproveita também e conhece o Mapa do Aprovado, o curso que te ensina a estudar. Com ele, você aprende a organizar um plano de estudo 100% focado na sua realidade, com muita autonomia e estratégia. E vem também conhecer a editora integrada. Você vai ver que é mais fácil publicar um livro do que você imaginava. E, gente, publicar é fundamental para quem estuda para concurso, principalmente em uma prova de títulos. Você vai ver que sem muita burocracia nós conseguimos transformar em livro um texto que você às vezes até já tem, pode ser uma monografia, um TCC, e por valores que são muito justos. Então, vem publicar com a gente. Sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado do dia é uma tese repetitiva, tema 1206 do STJ, foi inserida na Lei de Drogas, Lei número 11343 de 2006, e a tese ficou da seguinte forma: a simples falta de assinatura do perito encarregado pela lavratura do laudo toxicológico definitivo constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência da substância ilícita. Vamos lá, gente. Vamos entender aqui primeiro o que a Lei de Drogas fala sobre o tal do laudo de constatação e sobre o tal também do laudo definitivo. Vamos primeiro para o que diz a lei. Artigo 50 da Lei de Drogas. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juízo competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público em 24 horas. Parágrafo 1º. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na sua falta, por pessoa idônea. Parágrafo 2º. O período que subscreveu o laudo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não estará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Então, gente, temos aqui duas situações, né? O laudo de constatação e o laudo definitivo. O laudo de constatação, ele tem por objetivo demonstrar a natureza e a quantidade da droga, e ele deve ser assinado ou por um perito oficial ou por pessoa idônea na falta de um perito oficial. E aí esse perito já fica claro aqui que não está impedido para elaborar o tal do laudo definitivo, que o laudo definitivo ele é para quê? É para condenação. Então, se em um primeiro momento, para validar o flagrante, basta o tal do laudo de constatação, para a condenação em definitivo, aí é necessário a elaboração do laudo definitivo. Pode condenar sem o laudo definitivo? Pode não. Não pode condenar sem o laudo definitivo. Mas a jurisprudência traz algumas exceções. Então essa é a regra, inclusive, da jurisprudência. Terceira seção do STJ tem, inclusive, decisão nesse sentido. Não pode condenar sem laudo definitivo. Mas aí existem distinguishes. E aí, com base nessas situações concretas, situações excepcionais. Então, uma dessas situações é quando não tem laudo definitivo, mas o laudo de constatação foi assinado por perito. Então, imagine uma situação em que não foi possível realizar o laudo definitivo, elaborar o laudo definitivo, melhor dizendo, mas o laudo de constatação, ele já trouxe todos os elementos necessários
para qualificar a substância entorpecente, foi assinado por perito, traz um grau de certeza correspondente ao laudo definitivo. Então, nesse caso, se entendeu que é possível a condenação mesmo sem o laudo definitivo, simplesmente com o laudo de constatação. Segunda situação excepcional, que essa foi a que motivou a tese, a simples falta de assinatura do perito criminal no laudo toxicológico definitivo. Então, imagina que existe um laudo toxicológico definitivo, que o profissional responsável está ali bem delimitado quem foi esse profissional, está tudo certinho, dá para saber quem foi o profissional, mas simplesmente faltou a assinatura desse perito criminal. E aí pergunta se isso é uma mera irregularidade ou isso é uma nulidade que fulmina qualquer possibilidade de condenação. A STJ entendeu que é uma mera irregularidade, então é sanável essa simples falta de assinatura. Então, como é que ficou aqui, gente? A tese fixada, tese repetitiva, tá? Então aqui vinculante. A simples falta de assinatura do perito encarregado pela lavratura do laudo toxicológico definitivo constitui mera irregularidade e não tem um condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícita. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 8742 de 93, Lei da Assistência Social, destaque da seguinte forma: a pretensão à concessão inicial ou ao direito de revisão de ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de BPC-LOAS não é fulminada pela prescrição do fundo de direito, mas tão somente das prestações sucessivas anteriores ao lustro prescricional, previsto no artigo 1º do Decreto número 20.910 de 32. Amigos, primeira coisa, vocês sabem o que é um lustro prescricional? Para quem não sabe, lustro é 5 anos. Um lustro é sinônimo de um prazo prescricional de 5 anos. Então, já vi questão de concurso onde a resposta no item era: o prazo prescricional equivale a um lustro. Passada essa curiosidade, mas que é fundamental para o entendimento aqui do destaque do julgado, vamos aqui para alguns conceitos necessários. Primeiro, o BPC-LOAS é o benefício de prestação continuada. Ele é devido, no valor de um salário mínimo mensal, ao idoso com 65 anos de idade ou mais, que não possui meios para prover a própria manutenção, nem de tê-la provida pela própria família, ou também para a pessoa com deficiência também nessa situação, que não tem meio de prover a própria subsistência ou de tê-la provida pela sua família. Aqui, primeiro conceito, então, BPC-LOAS. Segundo conceito, prescrição do fundo de direito. O que é a prescrição do fundo de direito? É a perda da pretensão que fulmina o próprio exercício do direito como um todo. Então, nós vamos diferenciar aqui exatamente o que seria a prescrição do fundo de direito, nesse caso concreto, e se ele se aplicaria. Vamos para um exemplo, para um caso concreto adaptado que fica melhor de entender. O João é uma pessoa com deficiência, ele requereu o BPC-LOAS em 2010, mas teve seu pedido indeferido. Em 2018, ele descobre que, na verdade, ele tinha direito ao benefício, ele estava ali conversando com o advogado, e o advogado diz: poxa, te negaram, que coisa absurda, tá errado, você tinha direito, vamos propor uma ação. Aí o advogado vai lá e propõe uma ação em favor de João. Pergunta-se: o João vai poder receber ainda esse benefício? Porque, olha só, foi negado lá em 2010. Houve prescrição? Qual o prazo prescricional aqui? Já vimos que é um lustro, então é 5 anos. É o prazo prescricional que está lá no decreto 20.910 de 32, que trata aí das ações contra a fazenda pública em geral. Então é de 5 anos. Se nós entendermos que existe aqui uma prescrição do fundo de direito, significa que não é mais possível requerer. Mas, por outro lado, se entendermos que existe aqui tão somente uma prescrição dos valores referentes àquilo que foi anterior a 5 anos, aí a situação muda. Então, pode sim requerer,
mas ele não vai conseguir o retroativo de 2010 a 2018, só aqui de 2013 a 2018, digamos, os últimos 5 anos. Então, teve prescrição do fundo de direito ou não teve? Não teve. Então, teve prescrição somente daquelas parcelas anteriores aos 5 últimos anos. É isso que o julgado nos conta. Como é que fica aqui, então, o destaque desse julgado? A pretensão à concessão inicial ou ao direito de revisão de ato de indeferimento, cancelamento ou cessação do BPC-LOAS não é fulminado pela prescrição do fundo de direito, mas tão somente das prestações sucessivas anteriormente ao lustro prescricional previsto no artigo 1º do decreto número 20.910 de 32. Próximo julgado do dia da segunda sessão do STJ foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: o vínculo permanente e vitalício entre a Igreja Católica e seu sacerdote é apto a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição religiosa por desvio moral de conduta de seu representante, desde que comprovada a responsabilidade subjetiva do padre pelo fato criminoso vinculado ao prestígio social angariado em razão do desempenho da função. Amigos, vamos lá. Primeiro ponto aqui. Qual é o fundamento dessa decisão? Eu veria aqui como fundamento o artigo 932, inciso 3. Também são responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Temos aqui uma situação que, no caso concreto, o padre foi condenado por pedofilia. E aí, além dessa condenação criminal, há também uma condenação na esfera civil, então uma indenização à criança que foi molestada pelo padre em questão. O ponto é que a família sustentou que a igreja seria objetivamente responsável pelos atos cometidos pelo padre. Por quê? Porque o padre se utilizou da sua condição de padre como uma forma de facilitar esse crime. Faz sentido? A igreja pode ser objetivamente responsável pelo ato ilícito praticado pelo padre? Faz sentido. E aqui se entendeu que o padre, ele é padre 24 horas por dia. É uma condição que é permanente. Por quê? Porque existe um prestígio social, uma autoridade que é própria da sua condição de padre. Então, como padre, acaba que ele tem acesso maior às famílias, acesso maior àquele núcleo social como um todo, e ele acaba tendo uma situação facilitada para cometer crimes como esse. E por isso entendeu-se que essa situação atrairia uma responsabilidade da igreja que seria de caráter objetivo. Então, nesse caso aqui, entendeu-se que não só o padre teria a responsabilidade aí de natureza subjetiva, não é isso? Então, teria que se demonstrar que, de fato, ocorreu essa situação, ocorreu esse abuso, e aí isso ensejaria uma responsabilidade civil, como a igreja teria uma responsabilidade objetiva, ou seja, não precisaria demonstrar a culpa da igreja. A responsabilidade do padre seria de natureza subjetiva e a da igreja aqui de natureza objetiva. Então, como é que ficou aqui o destaque? O vínculo permanente e vitalício entre a Igreja Católica e seu sacerdote é apto a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição religiosa por desvio moral de conduta de seu representante, desde que comprovada a responsabilidade subjetiva do padre por fato criminoso vinculado ao prestígio social, angariada em razão do desempenho da função. Próximo julgado do dia da segunda turma do STJ foi inserido na Lei 8.112 de 90, Lei dos Agentes Públicos, destaque da seguinte forma: a aplicação do percentual de reserva de vagas para candidatos com deficiência que resulta em número fracionário enseja o arredondamento para o inteiro imediatamente superior. Gente, artigo 5º, parágrafo 2º da Lei nº 8.112 de 90, temos aqui no âmbito federal que às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos
cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Então, temos aqui uma reserva de vagas de até 20% a âmbito federal. Temos também, gente, por meio de decreto, uma regulamentação mínima, né? Porque tem esse até 20% e hoje o mínimo é 5%. Certo. Vamos primeiro entender aqui de uma forma simples o que diz o julgado. Que quando você aplica o percentual que está previsto lá no edital, se der um número quebrado, você arredonda para o primeiro inteiro imediatamente superior. Então, imagine que o concurso tem 30 vagas e esse concurso reserva 5% das vagas para a pessoa com deficiência. Quanto é que é 5% de 30? É 1,5. Então, tem 1,5 vagas para a pessoa com deficiência. O que você faz? Você arredonda. Então, são 2 vagas para a pessoa com deficiência. No caso concreto, nós tínhamos um concurso que era tão somente de cadastro de reserva. O indivíduo ele ficou em primeiro lugar entre os candidatos com deficiência. Havia uma reserva de 5% das vagas e 12 candidatos da ampla concorrência foram nomeados sem que ele fosse nomeado. E aí a administração falou, não, mas 5% de 12 é 0,6, então ainda não chegou em um inteiro. Quando nós nomearmos 20, aí sim, 5% de 20 é 1. Então, se nomearmos 20 da ampla, teremos que nomear no mínimo 1 das cotas de pessoa com deficiência. Faz sentido? Não faz. Então, nesse caso aqui, em que 12 candidatos já foram nomeados na ampla concorrência, havia reserva de vaga de no mínimo 5%, tinha uma pessoa com deficiência aprovada, então essa pessoa com deficiência já tinha que ter sido nomeada também. Como é que ficou aqui o destaque? A aplicação do percentual de reserva de vagas para candidatos com deficiência que resulta em número fracionário enseja o seu arredondamento para o inteiro imediatamente superior. Próximo julgado de hoje é da terceira turma do STJ, inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma: o simples fato de o consumidor registrar negativação nos cadastros de consumidores não pode bastar por si só para vedar a contratação do plano de saúde pretendido. Então imagina aqui o caso concreto em que o Joãozinho ele está com o nome negativado no Serasa, no SPC, enfim, e aí ele buscou um plano de saúde, uma determinada operadora, para contratar um plano de saúde. E esse plano de saúde foi negado exatamente por o Joãozinho estar com o nome dele negativado. É viável essa negativa simplesmente por esse motivo? Gente, resposta não. O fundamento legal aqui principal foi o artigo 39, inciso 9 do CDC, que determina que é uma prática abusiva você negar a venda de um bem ou a prestação de um serviço a quem se dispõe a adquirir esse bem ou serviço mediante pronto pagamento. Então, o fundamento legal principal aqui foi esse, mas o argumento por trás desse julgado, e aí eu penso que é o argumento até mais central, é o de que a saúde é um bem essencial. E que se tratando de um bem essencial, e aí o julgado até lista, por exemplo, água, energia elétrica, saúde, educação, aí é que não se pode mesmo negar a prestação de um serviço sem uma fundamentação que seja muito convincente. Então, de fato, em uma situação como essa, aí que acima de qualquer outra, existe uma afronta à dignidade da pessoa humana. Então, nessa situação em que o único motivo pelo qual o plano de saúde foi negado foi a negativação do nome do consumidor e que o consumidor está se dispondo a pagar à vista, né, mediante pronto pagamento, realmente não é possível essa negativa. Então, como é que ficou o destaque? O simples fato de o consumidor registrar negativação nos cadastros de consumidores não pode bastar por si só para vedar a contratação do plano de saúde pretendido. Próximo julgado do dia é da quarta turma do STJ, foi inserido no artigo 1411 do Código Civil, destaque da seguinte forma: em se tratando de usufruto estabelecido por ato inter vivos, o usufrutuário sobrevivente
não tem o dever de prestar contas dos frutos referentes ao quinhão de usufrutuário falecido no processo de inventário, haja vista que o referido quinhão não foi acrescido ao seu e nem transmitido aos herdeiros, apenas retornando ao nu proprietário. Vamos entender, mas vamos primeiro partir aqui dos conceitos necessários para a gente entender, porque eu tenho certeza que para muita gente isso aqui pareceu grego. Vamos lá. Usufruto. Usufruto é um direito real que permite a alguém usufruir dos frutos e utilidades de um determinado bem que pertence a outra pessoa. Então, basicamente, o usufrutuário ele pode usar e gozar do bem, mas ele não é o proprietário. E aqui, gente, o proprietário passa a ter um novo nome. Qual é? É o nuproprietário. É aquele proprietário que ele concedeu o usufruto. Então, ele retém a propriedade, mas ele não tem o direito de gozar e dispor, porque quem pode gozar e dispor desse bem é o usufrutuário. Amigos, nós temos aqui duas situações que são bem diferentes quando há a morte desse usufrutuário. Essas situações são no usufruto instituído por ato inter vivos e outra situação que é bem diferente é do usufruto instituído por testamento. E aqui vamos deixar claro já uma coisa. Direito civil, autonomia da vontade, então até pode existir uma previsão diferente. Mas não havendo previsão diferente no ato de estabelecimento do usufruto, vale aquilo que está na lei de forma expressa, né? Então, no usufruto instituído por ato inter vivos, está lá no artigo 1411 que, constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma delas que faleceram, salvo se, por estipulação expressa, o quinhão desses couber ao sobrevivente. Então, é aquilo que falamos, né? Por estipulação expressa, pode haver uma previsão diferente daquilo que a regra é prevista na lei. Mas quando se institui um usufruto por ato inter vivos, caso tenha dois usufrutuários, quando um falece, a parte dele não passa para o outro usufrutuário. A parte dele volta para o nulo proprietário. Esse é o ponto-chave. E se for um usufruto instituído por testamento? Aí a previsão está lá no 1946, parágrafo único do Código Civil. Se não houver conjunção entre os colegatários, ou se, apesar de conjuntos, só lhes foi gerada certa parte do usufruto, consolidar-se-ão na propriedade as cotas dos que faltarem à medida em que eles forem faltando. Então, imagina que são dois usufrutuários, foi um usufruto instituído por testamento. Aí, nesse caso, um dos usufrutuários morreu. O que acontece com a cota dele? Passa para o outro. Então, é o tal do direito de acrescer. A outra parte, o outro usufrutuário, ele acresce o direito daquele primeiro que foi falecido. Certo, gente, vamos lá. Caso concreto adaptado. Imagina que o José, vivo, tá? Não foi um testamento, por ato inter vivos, ele estabeleceu um usufruto de um imóvel que lhe pertence a Maria e Antônia. Portanto, José passou a ser nulo proprietário do imóvel e Maria e Antônia conjuntamente passaram a ser usufrutuárias. Anos depois, a Maria faleceu. Então, o que acontece com o falecimento de Maria? O quinhão dela passa para Antônia ou volta para o José? O quinhão dela volta para o José. Por quê? Porque por ato inter vivos, né, quando o usufruto é instituído por ato inter vivos, você aplica o artigo 1411 do Código Civil. Então, o quinhão dela está extinto e volta ao nulo proprietário. A chave é isso. Então, segunda pergunta. A Antônia precisará prestar contas de eventuais frutos recebidos aos herdeiros da Maria? Não. Não. Por quê? Porque a parte da Maria que faleceu, ela não foi incorporada à parte da Antônia, nem nada do tipo, foi extinto. Então, ao ser extinto, o quinhão dela, na verdade, voltou para o proprietário. Então, nesse caso aqui, não existe nenhum dever de prestar contas. E aí, o debate aqui que teve
foi se a falta de comunicação do óbito faz alguma diferença nesse sentido. E não fez. A falta de comunicação do óbito por si só aqui não mudou nada nessa relação. Gente, como é que ficou aqui o destaque? Em se tratando de usufruto estabelecido por ato intervivos, o usufrutuário sobrevivente não tem o dever de prestar contas dos frutos referentes ao quinhão de usufrutuário falecido no processo de inventário, haja vista que o referido quinhão não foi acrescido seu e nem transmitido aos herdeiros, apenas retornando ao nu proprietário. O próximo julgado do dia é da 5ª turma do STJ, foi inserido na Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210 de 84, e o destaque ficou da seguinte forma: o período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia Covid-19 não pode ser considerado como período de pena efetivamente cumprido. Gente, vamos lá. Temos aqui uma situação que é um tanto quanto complexa e um tanto quanto polêmica. Porque imagina, chegou a pandemia Covid-19, muita gente já estava cumprindo pena em regime aberto, outros tantos foram colocados em regime aberto para diminuir o risco, no encarceramento. E essas pessoas, como estavam cumprindo pena em regime aberto, elas tinham algumas condições especiais que estão lá no artigo 115, dentre elas a necessidade de comparecer a juízo para informar e justificar suas atividades. Então, normalmente, aquele comparecimento mensal em juízo. Mas aí, como é que comparece em juízo se o juízo estava todo em teletrabalho? Não dava para comparecer em juízo. E por isso o CNJ chegou a emitir uma recomendação. Se é uma recomendação, não é vinculante, não é uma recomendação. Recomendação número 62 de 2000, e sendo aqui extremamente redundante o que ela recomenda lá no artigo 5º, inciso 5, que essa obrigação de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de regime aberto fossem suspensas temporariamente. E aí, gente, até por isso que a 6ª turma do STJ, lá no informativo de número 694, decidiu no sentido de que o período de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo, em razão da pandemia de Covid-19, pode ser reconhecido como pena efetivamente cumprida. Faz sentido, não faz? Para mim faz mais do que sentido. Foi uma decisão lá de abril de 2021, saldo informativo 694 do STJ. Acontece que já lá no ano de 2021, 2 meses depois, tivemos uma decisão também da 6ª turma do STJ em sentido meio que contrário. A decisão foi no sentido de que não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera, por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia, o benefício da suspensão da pena restritiva de direito. Mas até então, a gente consegue perceber aqui um certo distinguish em relação a essa decisão. Ela partiu do pressuposto, primeiro, de que a recomendação 62 traduz um mero aconselhamento de suspensão temporária de benefícios, ok? E ela trata aqui da suspensão de pena restritiva de direito. E aí ela traz uma argumentação de que, olha, se o indivíduo está com a pena restritiva de direito suspensa, ele não está efetivamente cumprindo aquela obrigação. Então, ele não está, por exemplo, prestando serviço à comunidade, etc. Então, nesse caso, não seria possível você entender esse período de pena como pena efetivamente cumprida. E aqui também tem um determinado trecho que para mim faz muita diferença. Nesse trecho, a decisão fala que trata daquela pessoa que teve a sua execução de pena suspensa como uma forma de preservar a sua saúde. Então, olha só, não é admissível por ausência de previsão legal que se considere cumprida a pena daquele que já obtivera por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia, o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos. Ok, eu acho que é uma situação que é um pouco diferente daquela primeira, né?
é um pouco diferente. Mas agora a quinta turma do STJ, em um caso concreto que trata também de regime aberto, traz que o período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia da Covid-19 não pode ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprido. E aí aqui é basicamente esse contexto que eu trouxe. O fórum estava fechado e o indivíduo não podia comparecer ao fórum para assinar. E aí me causou uma certa estranheza, porque essa decisão da quinta turma do STJ, do HC 644942, que foi a decisão um pouco posterior, lá do mês de junho, veio como uma boa parte do fundamento da decisão da quinta turma. Inclusive dizendo, olha, conforme já decidido pela STJ, e aí se utiliza boas partes do trecho dessa decisão da sexta turma como reforço argumentativo da decisão aqui da quinta turma. Mas me parece que são decisões um tanto quanto diferentes. E me parece, com a devida vênia, meio complicado, porque o fórum estava fechado. A pessoa não tinha como comparecer para uma coisa que, vamos lá, é pro forma. É dizer que existe alguma função de ressocialização na pessoa comparecer ao fórum para assinar um papel, nossa senhora. Enfim, não sei como justificar uma argumentação nesse sentido, mas como minha opinião não vale nada, o que vale é o que foi decidido, eu estou aqui para dizer o que foi decidido. O STJ quinta turma decidiu, vamos reler aqui como é que ficou o destaque. O período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia da Covid-19 não pode ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprido. Agora, o que realmente ficou aqui um pouco estranho, que eu não saberia nesse momento determinar, é se ainda existe a divergência entre quinta e sexta turma. Para mim, parece que existe. Por quê? Porque a decisão da sexta turma, que trata sobre regime aberto, foi a decisão lá do informativo 694. Decisão, no meu sentir, acertadíssima. Para mim, a decisão que a quinta turma usou de fundamento para dizer que já existe jurisprudência no STJ trata de uma situação que é um tanto quanto diferente. Então, inclusive, eu fiz uma tabelinha com as 3 decisões e vamos esperar se esse tema chega pelo menos à sessão do STJ para uniformizar, porque realmente nesse momento eu acredito que está um pouco estranha aí a jurisprudência sobre esse tema. Próximo julgado do dia é da sexta turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma: a inspeção de segurança nas bagagens dos passageiros de ônibus, em fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal, tem natureza administrativa e prescinde, ou seja, dispensa a fundada suspeita. Vamos lá, vamos entender. Artigo 244 trata da busca pessoal, determina que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. E aí, o grande debate aqui é sobre o que raios é fundada suspeita. Porque, gente, a verdade, e aí não podemos negar aquilo que está no mundo dos fatos, é que muitas vezes a polícia utiliza a fundada suspeita como coringa para abordar quem quer. E aí isso traz inúmeros debates sobre perfilamento racial, sobre diversas questões que são extremamente relevantes. Não adianta a gente fugir e dizer que não é relevante, enfim, são extremamente relevantes. E nós temos um julgado paradigma muito importante, que é o RHC 158-580 da Bahia, da sexta turma da STJ, onde nesse julgado se definiu de uma forma um pouco mais clara alguns vetores para a possibilidade da busca pessoal. Então, se deixou claro que é necessário, de fato, uma fundada suspeita baseada em juízo de probabilidade, com a maior precisão possível, de forma objetiva, caindo por terra aquelas justificativas de que a pessoa ficou nervosa, a viatura estava passando e percebemos o nervosismo.
no Joãozinho que estava sentado na esquina. Então fomos lá e abordamos em uma área que é conhecida pelo tráfico, pelo intenso tráfico. Enfim, tudo isso meio que caiu por terra a partir dessa virada jurisprudencial que trouxe esses fundamentos de uma forma muito mais objetiva. Mas o caso em análise aqui é um tanto quanto diferente do RHC 158.580 da Bahia, porque a grande diferenciação aqui é sobre o que é a busca pessoal e o que é uma inspeção de segurança, uma busca pessoal por razões de segurança. E aí a melhor forma de você entender o que é uma busca pessoal por razões de segurança ou inspeção de segurança é quando você imagina a situação do aeroporto. Você vai pegar um voo, certo? Você vai passar por um raio-x, sua mala vai passar por uma esteira. Se for necessário, às vezes até aleatoriamente, apitou aquele raio-x quando você passou. O funcionário vai abrir sua mala, vai ver o que tem ali dentro. Muitas vezes, quando se existe ali uma suspeita acerca de determinado passageiro, a segurança pode abordar, vai fazer uma revista, isso é extremamente comum. Né? Isso é uma inspeção de segurança, que é algo que é um tanto quanto diferente de uma busca pessoal. E o que é o grande diferencial? O grande diferencial é que a inspeção de segurança ela é rotineira. Ela pode ocorrer em aeroporto, rodoviária, prédio público, evento festivo, enfim, locais onde há grande circulação de pessoas e, como consequência, acaba que existe um dever de zelar pela integridade física dos usuários de uma forma ali mais assertiva. Então, de fato, ninguém questiona que é importante que quem vai pegar um voo passe por um raio-x, até porque ninguém quer correr o risco de ter um maluco com uma bomba sentado na cadeira ao lado. Tudo certo. Qual foi o caso concreto? O caso concreto aqui me parece que é muito zona cinzenta. Por quê? Porque se tratava aqui de um ônibus e a PRF fez a abordagem desse ônibus no trajeto de Dourados, no Mato Grosso, para São Paulo. Narraram que a seleção se deu a partir de comportamento, é um pouco estranho, né? Nervosismo visível, troca de olhares, informaram que um adolescente viajando sozinho e outra passageira que afirmou que não conhecia o adolescente, enfim, tá um pouco zona cinzenta, né? Entre o que é aqui revista pessoal e o que é de fato uma inspeção de segurança, mas ok. O fato é que a PRF revistou as malas e encontrou 30 quilos de maconha dividida em tabletes. Pergunta-se, trata-se aqui de uma busca legal ou essa prova foi obtida de forma ilícita? Essa prova foi obtida de forma lícita. E aqui se entendeu que basicamente se trata, nesse caso concreto, não necessariamente de uma busca pessoal, mas de uma inspeção de segurança. A lógica foi mais ou menos a mesma. Entendeu-se que não necessariamente essa busca tem uma natureza processual penal, mas sim uma natureza administrativa. E que essa escolha desse ônibus pela PRF para parar, para realizar a inspeção de segurança, para escolher ali, ainda que aleatoriamente, alguns dos passageiros para verificar o que tem na mala, isso daí está, de fato, dentro das atribuições da PRF, assim como poderia, antes do ingresso no ônibus, essas pessoas passarem por raio-x, inspeção manual detalhada para verificar se existe ali alguma droga, algo ilícito, enfim. Então, entendeu-se que se trata aqui de uma prisão legal. Sobre esse julgado, eu quero saber a opinião de vocês. Achei um julgado muito interessante e achei aqui muito sofisticado o recurso argumentativo que foi utilizado. Então, vamos reler aqui o destaque. A inspeção de segurança nas bagagens dos passageiros de ônibus, em fiscalização de rotina realizada pela PRF, tem natureza administrativa e prescinde, ou seja, dispensa, a fundada suspeita. Meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a vocês que ouviram até o final. Vou refazer aquele convite de sempre. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei. Com certeza é o que vocês precisam para o estudo super completo, atualizado de lei seca e jurisprudência. Material atualizadíssimo por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio. E, gente, atualizado em tempo real praticamente, tá?
Tudo indica que fecharemos mais uma vez um ano com todos os informativos em dia para você não precisar ficar naquela correria louca de colocar 10 informativos em dia entre o Natal e o Ano Novo. Então, por aqui não tem nada disso, graças a Deus. Aproveita também e conhece o Mapa do Aprovado, o curso que te ensina a estudar. Com ele você aprende a organizar um plano de estudos focado na sua realidade, com muita autonomia e estratégia. E vem conhecer a editora integrada, você vai ver que publicar aquele livro é mais fácil do que você imaginava e muitas vezes pode ser um TCC, uma monografia que já está ali na gaveta e que você nunca tinha pensado em transformar em livro. E, gente, isso é fundamental em prova de títulos. Então você vai ver que é muito menos burocrático do que você imaginava e que os valores também são muito justos. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Até a próxima.